Possivelmente nós nunca vamos nos ver do outro lado da telinha. Mas eu ainda quero que nós venhamos achar graça aí naquele dia, quando nós se encontrar. Ó, daí, Cleiton, puxa o negócio aquele lá, como é que tu era grossão, brutão desse jeitão lá? Tu parece que puxou o nosso irmãozão Pedrão, pra ser grossão daquele jeitão lá. E nós nos abraçar e tá com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Olha o charme aí, ó. Meus irmãos, eu tô sempre dando aula para vocês aí, jovens. Não é que o Degrande Champion vê não, sabe? Vê assim não, sabe? Vê que o Degrande Champion coloca aí até um filtrão aí para aparecer um V1 aí de 80 aí. A você que é buchudão, quando você for colocar assim, ó, que é charmoso, não é não? Charmoso. É charmoso colocar o ternão assim, ó. Principalmente com a mão esquerda, assim, ó. Tanto faz ser com a mão esquerda ou com a mão direita, você tem que praticar bastante, entendeu? Que isso aqui, ó, é o chalmo. Entendeu? Vocês estão ligados. Lembra a explicação que eu dei pro cara, tá ligado? Pega a fita. Tava até julgando aí o Degrande Champion aí por aí afora, vem? Meus irmãos, olha dentro dos meus olhos para o regular nosso Pai. Que nós venhamos estar em constância vigilância. Sabe por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele não tá nem aí para mim e nem para você. E tudo que ele quer é que os cuidados do mundo arranque de dentro do nosso coração o que Deus colocou, a eternidade. E ele tem feito isso com muitos. Quantas pessoas por aí afora servindo a Deus? Quantas pessoas por aí afora, 10, 15, 20 anos, servindo a Deus, quando pensa que não, se desvia dos caminhos do Senhor porque é um cansaço, uma fadiga. Sabe o que acontece? Não anda em vigilância, aí desanima, fica fraco na fé, se afasta, desvia, cai na bebedice, cai no mundão, isso, aquilo, outro. Sabe o que acontece? Quando pensa que não, só recebem a notícia. Fulano morreu. Beltrano morreu. Como pode, depois de tantos anos caminhando nos caminhos do Senhor? Mas sabe quem é que faz isso? Lembra, eu sempre falo, quando eu peco, o diabo não me obriga a pecar. Quando você peca, o diabo não obriga você a pecar. Quando você sai da igreja, o diabo não obriga você a sair da igreja. Sabe o que acontece? Somos nós, pela nossa falta de vigilância, que nós pecamos, que nós iremos pecar pela falta de nossa vigilância. Mas bem-aventurado é aquele que se afasta dos caminhos do Senhor, que já está distante dos caminhos do Senhor e que retorna para os caminhos do Senhor. Bem-aventurados são estes. E bem-aventurado mais ainda é aquele que não se distancia do caminho do Senhor, que permanece nos caminhos do Senhor e descansam no Senhor. Porque lembra, aquele que está em Cristo não morre. Amém? Não esqueça isso de jeito nenhum. O diabo não nos obriga a nós pecar. Na Bíblia, porventura, você ouviu dizer assim, ó, a serpente, que é a antiga serpente, obrigou a nossa mãe Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha como é que ele chega assim, ó, na nossa vida, olha a astúcia dele. Eu não esqueci não, nós vamos traduzir. Olha a astúcia dele. É assim que Deus disse, não comereis. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, não comerá. Não comereis de toda árvore do jardim. O que ele falou? É assim que Deus disse. Aqui ele crava. É assim que Deus disse. Preste atenção a cada detalhe. É assim que Deus disse. Não comereis de toda árvore do jardim. Olha a astúcia dele. E pega já aqui, ó. Eu vou voltar aqui já já. Respondeu-lhe a mulher. Preste atenção, a astúcia dele. O que ele perguntou? Ele perguntou do fruto? Não.
É assim que Deus disse. Ali ele crava. Agora, olha a interrogação dele. Petition at the question. Presta atenção, ó. Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Porque se ele fala todo fruto das árvores do jardim, eu tenho certeza que Eva, que a nossa mãe Eva, iria se despertar. Mas olha a astúcia dele, olha a astúcia dele. E nós vamos voltar aqui, que vou te dar uma explicaçãozinha aqui. A você que está aí ouvindo vozes por aí afora, ouvindo vozes por aí afora para destruir teu namoro, teu relacionamento, teu noivado, principalmente teu casamento, que não é brincadeira. Eu vou voltar aqui. Aí sabe o que acontece? Olha o que ela falou. Respondeu-lhe a mulher. De todo fruto das árvores do jardim, disse Deus, poderemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Não, também pode estar morrereis, dá no mesmo. Pegou? Vamos ler agora integral, para ficar bem beautiful. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Na tua Bíblia pode estar morrereis. Agora aqui, ó. Pega aqui para você que está ouvindo aí essas vozezinhas de Satanás, assim, dos filhos dele, porque, ó, quem usa as pessoas para falar o bem para os outros, como é que Deus usa? Deus usa as pessoas, os anjos do Senhor. E aí, sabe o que acontece? Quando essas malignidades vêm nos teus ouvidos, quem está usando essas pessoas com essas malignidades é o próprio Satanás. Ele está sendo o quê? Anjo, agente de Satanás. E sabe o que acontece? Larga teu emprego, manda esse teu funcionário embora, larga essa tua amizade, essa amizade não é boa pra ti não, larga esse teu namorado, larga essa tua namorada, tu merece coisa melhor, patrão, tu merece um empregado melhor, ei, tu merece um emprego melhor, ei, tu merece um noivo melhor, uma noiva melhor, ei, larga esse teu marido, larga essa tua mulher, não sei o que, isso, aquilo outro, isso, aquilo outro, isso, aquilo outro, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E sabe o resumo de tudo? É que as pessoas que chegam desse jeito para te falar algo, nunca vai mandando a direta. Faz igual o Satanás fez com a nossa mãe Eva lá no jardim. Ele falou direto, olha, é assim que Deus disse, não comereis de todo fruto das árvores do jardim? Não. O que ele falou? É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Olha nos meus olhos aqui. Quando as pessoas vêm falar para você largar o teu emprego, largar teu namorado, largar teu funcionário, elas não vão chegar assim logo na cara, de lata. Vão rodeando, até pegar que a conversa vai rendendo. Aí quando pensa que não, fala assim, ó. Possivelmente você já ouviu dizer assim, ó, e tu não tem vergonha na cara, não? Tu tá passando tudo isso com teu namorado, com a tua namorada, tu não tem vergonha na cara, não? Tu tá passando tudo isso, e eu não tenho frescura comigo, não, é na cara mesmo, na lata. Que aqui não é um evangelho de frescurinha, de mimimi por aí afora, não, é a realidade. Vai dizer que você não ouve isso por aí afora? Tu não tem vergonha na cara, não? Teu funcionário tá fazendo isso contigo? Tá fazendo isso, teu patrão tá fazendo isso contigo? Tu não tem, olha só o grau.
Aí sabe o que que acontece? A pessoa já está ali daquele jeito, aí vai desabafar, sem vigilância nenhuma, sem orar, às vezes até crentes, sem orar, sem vigilância nenhuma, e dá suas armas para Satanás. E aí sabe o que houve? Tu não tem vergonha na tua cara, não? Tu tá passando isso aí com teu namorado, com teu namorado, com teu noivo, com tua mulher? Por quê? Porque a pessoa tá falando, e Satanás ele é sagaz mesmo. Isso aqui acontece, a pessoa já tá ali já ouvindo tudo, enquanto ali, ainda mais se for amigo, for pai, mãe, isso, aquilo, outro, vai só ouvindo aquelas historinhas ali, isso é uma humilhação. Vem cá, tu não tem vergonha na tua cara, não? Tá passando por isso aí, não? Qual a necessidade que tem de tu passar por isso aí? Mas, aquela boa palavra, aprende, eu não sou perfeito, presta atenção, presta atenção. Antes de você verdadeiramente falar para alguém, converse com alguém e ore. Principalmente, preste atenção aqui, ó. Ei, psiu. Principalmente em um casamento. Principalmente em um casamento. Não saia mandando marido ou mulher por aí afora largar seus cônjuges, não, porque não é assim que a banda toca. Tá passando por seus problemas para lá, isso, aquilo, outro, se for coisa que cabe polícia, chama a polícia, faz não sei o que, isso, aquilo, outro. Olha aqui, ó. Mas ore a Deus, sabe por quê? Porque você não sabe quem está certo e quem está errado dentro de um casamento. Você não sabe o que está acontecendo entre quatro paredes. Sabe por quê? Porque o que eu jamais vi por aí afora, principalmente no meio evangélico, e outra, se tiver alguém aqui, que tiver por aqui que conheceu, não tem isso comigo não, falo mesmo. Já vi pessoas que falaram para mim que eu estava equivocado. Sabe por quê? Porque eu já vi pessoas, eu espero que eu esteja equivocado mesmo, porque, como fala, tu tá equivocado, tu tá pensando alto demais. Eu já vi servo de Deus de fazer a missão para Deus e a sua santinha, a sua diabinha, o seu capetinha dentro de casa, que é assim que eu trato essas pragas mesmo, por aí afora, que são as diabitas mesmo, e tem os diabitos mesmo por aí afora, que é esposo diabita e esposa que é diabita, que dá uma de lãzinha de cordeirinho dentro da igreja, na rua por onde passa, isso, aquilo, outro, e dentro de casa é o Satanás. Vai dizer para mim, pastor, tchau me, please. Vai dizer para mim, pastor, que tu nunca se debateu com as diabitas e com os diabitos desse dentro de casa? Dentro da igreja é um santinho. Aí fala mal da esposa, fala mal do esposo, dentro da igreja é uma coisinha, fala mal ainda, um do outro. Quando vai ver a pior porcaria. E sabe o que que acontece? Deu ver só um servo de Deus definhando e acabou morrendo. Ia fazer as missões, quando voltava, a santona, traduzindo, a diabona, botava ele para dormir do lado de fora de casa. Botava ele para dormir do lado de fora de casa. E aqui não é historinha de conversa fiada, não. E sem falar o que eu sei por aí afora. Das diabitas batendo na cara de pregador dentro de casa. Das diabitas querendo esfaquear pregador dentro de casa. Pastor vai botando tudo no pacote só por aí afora. Então, antes de você falar para uma mulher ou para um homem largar o seu cônjuge, já que você está querendo dar uma palavra, isso, aquilo, outro, ore pelo casal. Ore pelo casal, porque casamento nunca foi brincadeira diante do Eterno. E eu vou te dizer que, jovem, a você que caiu aqui agora, que está pretendendo casar, eis, sempre a voz da experiência aqui, ó. Veterano de guerra, ouve. Presta bem atenção com quem, pode ser garota ou garoto. Ei, psiu, preste bem atenção com quem você vai casar, principalmente se trata bem os pais. Porque se não trata bem os pais, não vai te tratar bem de jeito nenhum. Vê o temperamento, vê se tem paciência, vê como é que é, vê se tem um dom de perdão. Porque casamento não é brincadeira. E dependendo do divórcio, você não tem direito de casar nunca mais na tua vida, diante do Eterno. Diante do Eterno, dependendo do divórcio, você não tem direito de casar nunca mais diante do Eterno. Diante dos homens não, você pode trocar de homem, de mulher, igual troca de roupa.
Na verdade, não precisa nem casar, que todo mundo aí, ó, pode viver aí amancebado um com o outro, isso, aquilo, outro, na fornicação pra curar, isso, aquilo, outro. Só morrer assim, só tem um problema, não vai pra eternidade. Mas, Deus vai empatar? Deus vai obrigar? Não. O livre-arbítrio. Quer que eu te diga uma coisa? Vigia, desperta tu que dormes. Se você tá, não ignora os sinais. Se você tá vendo os sinalzinhos da diabitinha, se você tá vendo os sinalzinhos do diabitinho, sai fora. Sai fora. Porque existe divórcios por aí afora que você não tem o direito de casar nunca mais. Nunca mais. Para se divorciar, você pode se divorciar a qualquer momento que você quiser. Deus não obriga ninguém a casar, Deus também não obriga ninguém a ficar casado. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Sabe esse ditadozinho popular por aí afora? Eu não estou sendo feliz com esse e com essa. Eu preciso ser feliz na minha vida. Às vezes, ou o camarada ou a camarada é a pior porqueira que tem. E dá os sinais. E aí, você não se liga. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E aí, voltando por aqui afora, então, se você quer dar um conselho para alguém, largar alguém, aprende com o Degreitão Pritão aqui, não cai nessa furada, não. Não cai nessa furada, não. Não cai nessa furada, não, que é problema. Você não sabe quem está maltratando quem dentro de casa. Você não sabe quem é que está dando uma de vítima dentro de casa. Você não sabe quem é uma porcaria dentro de casa. Você não sabe quem é um diabito, a diabita dentro de casa. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Antes de você chegar e falar, pois larga, por não sei o quê, lembra, tem caso, tá sendo maltratado, tá isso, aquilo, outro, chama a polícia. Chama a polícia. Não vá nessa historinha de fulano andar dizendo por aí afora, fulano tá fazendo isso comigo, tá fazendo isso comigo, tá fazendo isso comigo, tá fazendo isso comigo, dando uma de vítima, se vitimizando e sendo uma pior porcaria. Eu tenho muitas histórias por aí afora. Desperta tu que dormes. Repito, cuidado quando você for falar para um marido largar sua esposa. Cuidado quando você for falar para uma esposa largar o seu esposo. Cuidado. Cuidado, não entra não, que é pauleira. É pauleira. Ore. Ore. Tá acontecendo tá acontecendo dentro de casa? Tome as providências cabíveis. 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 Principalmente nas igrejas por aí, mundo afora. O que mais está tendo de divórcio por aí afora, com esse negócio de incompatibilidade de gênero. Quem inventou isso aí foi Satanás mesmo, que inventou, ai, o meu amor acabou, pronto. Ei, não dá mais para nós ficar juntos. Acabou o amor. O amor, que é o amor, nunca se acaba. O amor verdadeiro. Se você não colocar Deus no teu relacionamento com a tua parceira, eu te digo uma coisa, eu tenho experiência. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Porque já mandaram na minha cara, histórias que eu conheço de verídica. Não bota Deus no meio disso aí, não. E sendo uma praga. A esposa sendo uma praga mesmo, uma porcaria por aí afora. Desperta tu que dormes. Vê temperamento, vê como trata os pais, vê como trata amigos se tiver amigos, vê como trata os irmãos, vê como trata todo mundo. E principalmente você, vê como te trata. Não ignore os sinais. Lembra? Tem divórcios por aí afora. Primeiro, Deus odeia o divórcio. É abominável diante do Eterno. Tem divórcios por aí afora. Que você não tem o direito de casar nunca mais. Você pode casar com 18 anos de idade. Com 17 anos de idade, você não está decidido para casar? Está decidido para casar. E muitas das vezes não quer ouvir pai, nem mãe, nem ninguém. Você corre o risco de você
viver sozinho peregrinando, se você casar de novo, você vai viver em adultério. Se morrer casado, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Escuta o que eu tô te falando. Escuta o que eu tô te falando. Casamento não é brincadeira. Escuta o que eu tô te falando. Vamos lá, ó. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam também o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles no céu. Verso 10, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e com ele os seus anjos. E os seus anjos foram precipitados com ele. Dá no mesmo, inverso e reverso. E verso 10. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. E porém, ainda nos acusa. Ainda nos acusa. Isso aqui, ó. And prevailed not, neither was there a place found anymore in heaven. Isso aqui é o maior problema em toda a humanidade, em todo o globo terrestre. Por quê, Edinaldo? Por quê? Porque ele sabe que para lá ele não volta mais. E ele trabalha dia e noite e dia, nos rodeando. Porque ele sabe que quando Deus enviar o seu filho unigênito para buscar todos os seus eleitos e ressuscitar na primeira ressurreição todos os seus eleitos lá em cima, nunca mais vai haver discórdia de ninguém. Lá em cima, nunca mais vai haver inveja. Lá em cima, nunca vai haver nada que não presta. E ele está por aí, ó, cirandando em todo o globo terrestre para tirar a mim e a você da eternidade. Que ele esteja repreendido na nossa vida. Por isso eu peço sempre, não brinque com a tua salvação. Não negocie algo inegociável, que é a tua salvação. Não brinque com a tua salvação. Se alguém vier de conversa fiada, falar de alguém para você, seja marido, seja mulher, isso, aquilo, outro, fica na comunhão e fala: Pai, acalenta a minha mente e o meu coração. Pai, me enche de sabedoria, de tranquilidade. Pai, que as trevas estejam repreendidas, Pai, dessa conversa. Pai, que se possível for, o Senhor tapa os ouvidos de Satanás, dos seus anjos, dos seus agentes, porque ele brada em nosso derredor. E o intuito dele é destruir amizade, trabalho, namoro, noivado, principalmente casamento, famílias. Famílias. Me dá sabedoria do alto para me lidar com essa conversa. Que você seja um instrumento do nosso eterno para você dar um bom conselho para alguém, uma boa palavra. Se te chamar de enxerido, de metido, abençoa. Porque o que já tem falado para mim, mas depois já me ligaram. Você estava certo, você tinha razão. E outra, se nós não falarmos e a pessoa cair no precipício, lembra, a culpa ainda vem para cima de nós. Por isso que eu falo, o que eu tenho que falar, que sangue esteja repreendido dos meus ombros, das minhas costas. Porque não é brincadeira a vida espiritual. Lembra, nunca dá um mau conselho para ninguém. Ore antes e no final de tudo, no resumo de tudo, a minha opinião, a minha palavra para você é essa. O que Deus uniu, não separe o homem. Seja amizade, trabalho, namoro,
noivado, principalmente casamento. Que você não seja um instrumento de destruição na vida de ninguém. Sabe por quê? Porque amanhã depois você possa vir carregar algo que você destruiu na tua mente. Mas que a tua palavra final seja: ore a Deus. Que Deus vai te iluminar, que Deus vai te guiar, que Deus vai te dar a decisão mais certa do mundo.